Muito bom dia, boa tarde, boa noite, querido amigo culé. Não sei em que horário você está nos ouvindo, mas o importante é que você está nos ouvindo. Bem-vindo ao episódio 5 do BlaugranaCast. Eu estou aqui na presença da Michele. Olá. Na presença da Natália, do canal Barça. Olá. E eu sou o Ivanor, do Barça Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre um empate épico, pode-se dizer, contra o Villarreal. Vamos falar um pouco da Messi dependência, um pouquinho da vitória contra o Atlético. Vamos comentar a boa fase de Piqué e Lenglet e como ficaria o futuro da zaga do Barcelona com as possíveis contratações para a próxima temporada. Vamos falar sobre Malcom. Vamos falar sobre o tão esperado duelo contra o Manchester United nessa quarta-feira pela Champions League. Então, galera, o empate com o Villarreal. A gente saiu vencendo 2-0, tomamos a virada por 4-2, Messi entrou, fez o gol, Suárez fechou o empate. O que vocês têm a comentar sobre esse 4-4 heróico aí? Foi um jogaço, né? Sim, um jogo eu achei cheio de emoções. Quando a gente fez 2-0, eu achei que já tinha matado o jogo, mas na verdade não foi bem assim, né? Não esperava essa virada, a virada que o Villarreal deu, mas, bom, o Messi entrou e mudou o jogo, né? Pra variar um pouquinho. Eu gostei que, assim, achei que o Valverde rodou bem o time, porque a gente sempre fala que ele não roda e tal, mas dessa vez ele rodou. Eu só esperava que ele descansasse o Alba e improvisasse Semedo e Sérgio Roberto pelas laterais. O Alba me preocupa muito a quantidade de minutos rodados, né? Mas achei que fiquei até surpresa, assim, por ele ter rodado tanto o time. Foi aquele tipo de jogo que você olha e você não acredita no que tá vendo, né? Porque é aquele jogo rápido que você vai ver, já deu 2 gols, e daí volta, daí vira o jogo, daí tem expulsão. É aquele jogo frenético, gostoso de assistir pra quem gosta de futebol, né? Mas é muito sofrido pra quem torce pra um dos lados. Eu, por exemplo, eu não vi ao vivo, mas eu vi depois e eu sofri um pouco. Mesmo sabendo que ia empatar, você fica com a cabeça, meu Deus, como que isso aconteceu, né? É os milagres, digamos assim, sabe? Mas esse jogo, querendo ou não, evidenciou uma coisa óbvia que a gente bate todo dia na tecla, bate todo podcast na tecla, que o Messi tá salvando a cabeça do Valverde. Toda hora ele aparece, faz a magia e ajuda. Querendo ou não, tipo, por mais que a gente adore ver ele ajudando, isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque mostra que a gente não consegue segurar a vitória e a gente precisa colocar alguém no meio para salvar a história. E querendo ou não, é chato, sabe? A gente realmente precisa parar com isso. A gente precisa pensar numa forma de como tornar o nosso jogo ofensivo melhor, com mais qualidade e que em compensação também a defesa consiga segurar atrás sem depender do Messi, né? É verdade. São 2 pontos ali muito que se, digamos assim, se sobrepõem não, né? Mas se antagonizam, né? Eu esqueci. Pode falar, eu esqueci de comentar, quando você lembrou bem, assim, a defesa, né? Porque eu vi muita gente queimando um Titi e eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque é o segundo jogo da volta dele, né? Depois de uma lesão muito séria, ele ficou muito tempo sem jogar. Jogou pelo lado direito e sem uma cobertura apropriada, assim, porque, na minha opinião, o Roberto ele avança muito, mas ele tem problemas para marcar. E aí o Titi não tá na melhor forma e acabou sofrendo muito. A defesa do Barcelona sofreu muito nesse jogo. E convenhamos, tu vê o jogo ali, o Barcelona não controlou a partida, o Ter Stegen defendeu muito, falhou também, dependemos da trave para não levar mais gol, porque se a trave fosse maior, teria entrado. E o Villarreal muito bem poderia ter levado os 3 pontos. É aquela coisa, foi tipo milagres.
E a gente não pode depender de O milagres. futebol tem dessas, né? Nesse jogo contra o Villarreal, acho que aconteceram coisas que a gente ainda talvez não tinha visto na temporada, né? Uma delas foi o Arthur, que na minha opinião foi muito mal. Arrisco dizer que foi a pior partida dele desde que ele chegou do Grêmio. Só que o Arthur, assim como o Umtiti, tem um porém, né? O Umtiti a gente não pode também, que nem a Mi falou, a gente não pode cair em cima dele, porque ele ficou muito tempo parado, mas o Arthur a gente também tem que dar uma segurada agora, porque se a gente parar pra pensar, o Arthur chegou no começo da temporada, e ele veio de um meio de temporada com o Grêmio, ou seja, o Arthur tá jogando direto desde janeiro de 2018, se a gente parar pra analisar. Então, assim, um jogador que tá 1 ano e meio sem férias, sem um mês de descanso, e eu acho que isso tá começando a pesar. O Arthur também não jogou tão bem contra o Atlético de Madrid, jogou um pouco melhor do que contra o Villarreal, mas ainda não é aquele Arthur que a gente viu principalmente no começo do ano agora e no final de 2018. Né? Ter Stegen falhando, outra coisa que a gente também não vê todo dia, mas Exatamente. enfim, um jogador que tem 1 milhão de fichas de crédito para gastar aí, que a gente não pode reclamar, porque muito do que a gente tem hoje, do que a gente conquistou ultimamente, Exatamente. se deve a ele e ao Messi, né? Então a gente tem que também relevar um pouco. E a ausência eu do digo Piquet, que né? falhou, mas, cara, Ter Stegen foi, tem milhares de pontos na temporada, Total, muitos 3 total. pontos que a gente tem, tá na conta dele, pode, troca o nome do jogo Ter Stegen, sabe, porque ele dá susto, mas ele ajuda, ele é muito bom, e eu tenho certeza, ele é, de longe, eu acho que a melhor contratação que o Zubizarreta fez na época que esteve ocupou a cadeira de diretor de futebol, que fez as contratações. É de longe a melhor contratação. Totalmente. Porque, E outra coisa que ficou bem... teve o Bravo, mas teve ele. Fantástico. Pode seguir, eu tô aqui... Não, pode falar à vontade, que isso. Não, eu tô aqui divagando, mas é porque realmente, cara, não tem como não divagar falando de Ter Stegen, ele é fantástico. A contratação do Ter Stegen, até pelo valor, que se eu não me engano foi... Eu não vou chutar aqui porque eu vou errar, mas foi um valor bem irrisório, né? Se a gente parar pra pensar no que a gente vem gastando ultimamente. Mas outro ponto que eu queria levantar contra o Villarreal é justamente numa partida em que o Piquet descansou, nossa defesa ficou muito exposta, né? Por mais que o Lenglet tenha jogado, também não fez nenhuma partida primorosa, mas jogou bem, jogou dentro dos limites. Contra o Atlético de Madrid, o Lenglet novamente jogou muito bem, mas contra o Atlético de Madrid nós tivemos Piquet e Lenglet, então eu acho que um acaba complementando o outro, sabe? E contra o Villarreal, a ausência do Piquet ali pelo lado direito ficou bem nítida. Principalmente, como a gente já falou, a falta de ritmo do Umtiti, a gente via ele correndo atrás dos adversários com uma lentidão assim que a gente não é acostumado a ver no Umtiti. Sempre foi um jogador forte, um jogador de explosão, é um cara jovem, um jogador que tem muito a contribuir para o elenco ainda, mas infelizmente, né, por infortúnio ficou um bom tempo parado. Veio de uma Copa do Mundo muito boa, fazendo gol decisivo em semifinal e tudo, mas a lesão acabou interferindo agora no rendimento dele nesse final de temporada, né? E acredito que o Umtiti é jogador que vai ser utilizado na próxima temporada. Acho que nesse resto de temporada não tem que se discutir titularidade de zaga, acho que Piquet e Lenglet. O Lenglet vem jogando um absurdo. É outra grande contratação também, se a gente parar para pensar. Foi pago 30 ou 35 milhões de euros, que era a multa rescisória dele com o Sevilha. É um cara que ninguém... No começo da temporada você podia perguntar para qualquer torcedor, o Lenglet vai ser titular? Quem diria que sim? Não, claro, ele jogou, ele teve mais nisso, minutos cara. pela lesão do Umtiti, tudo bem. Ajudou, né? Mas o Lenglet vem respondendo dentro de campo. Vem jogando muita bola, porque o Umtiti machucou, aí o Vermaelen, né, vive machucado também. O Vermaelen é aquela coisa, né, eu vou ser bem franca, meu coração é meio mole, eu fico com muita pena. Total, eu também. Porque a gente percebe que quando ele joga, ele dá tudo de si. Ele quer provar que ele pode, só que o corpo não responde mais. E eu fico assim... Gente do céu, dá até um negócio assim no peito. Ai, eu fico com pena. A gente quer que o cara dê certo. Eu acho que teve uma época que ele conseguiu engatilhar uma sequência. Eu tava, muito feliz, porque eu queria muito que ele engatilhasse uma sequência
que ele conseguisse evoluir, porque ele não é ruim. Se ele fosse ruim, ele não tinha passado pelos times que passou, ele não tinha feito sucesso com a seleção belga. O problema é que o corpo dele não responde a isso. O corpo dele, eu não sei se é frágil, não sei se é alguma coisa, algum diagnóstico médico que tem que ver, mas infelizmente não responde e isso acaba quebrando demais. E todo time que ele passou foi assim, né? No Arsenal também ele teve muitas lesões, acabou desfalcando o time por bastante tempo. Aquela coisa, também. Ele pega, ele engata a sequência e não consegue manter. E o mais triste é justamente isso, porque ele é um bom jogador. O Vermaelen é muito bom zagueiro. Né? Se a gente pensar aí num zagueiro com experiência para ser um reserva do time hoje, o Vermaelen é muito bom. Só que a gente não pode depender de um zagueiro que... Depender não, mas a gente não pode ter um reserva que quando a gente precisa ele não tá ali pra jogar, né? Então... Você sabe que vocês falando assim, eu fico muito, muito medo do Dembélé também, sabia? Porque o Dembélé se machuca demais. Mas o Dembélé teve uma sequência legal ali, né? Nesse começo de temporada ele aproveitou bem as chances que teve, mas realmente ele tem se lesionado com uma certa frequência que pode preocupar, né? Mas eu acho que por ser jovem é um problema um pouco mais fácil de tratar do que o Vermaelen, né? E acredito que a equipe médica do Barcelona está ciente disso, deve estar vendo o porquê, né? Tentando entender os motivos pelo qual o Dembélé se machuca tanto. E é uma coisa que precisa ser se a gente pega e leva em conta o Dembélé, ele aparentemente tem lesões de baixa complexidade, enquanto o Vermaelen, as lesões dele, se tu for ver, sempre ou é rompimento, ruptura, alguma coisa assim, tipo, soa muito articulação, grave. Né, que sempre é um problema. Articulação. E também locais que, por exemplo, o joelho, eu lembro que ele teve problema no joelho, no tornozelo. Então, além de serem muitas lesões, são lesões de locais essenciais, não são lesões fáceis de resolver. Daí fica difícil, né? Mudando um pouquinho de assunto, gente, a gente sempre tenta falar para todo mundo que o Barcelona não depende do Messi, né? Que a gente tem um bom elenco e a gente realmente tem um bom elenco. Mas o que será que acontece com esse bom elenco que a gente tem? E sem o Messi entre os 11, ele não rende. Ele não funciona. Será que a gente consegue explicar isso? Porque é nítido. A Messi dependência é um negócio que é nítido. Não tem como negar que a gente não depende do Messi. Não tem como negar que a gente não depende das jogadas, dos gols, das assistências, dos dribles do Messi. É impossível dizer isso hoje. E a gente tem um bom elenco, esse é o pior. Né? A gente tem um elenco bom. Não dá pra reclamar do elenco. A gente tem, tirando a lateral direita e a lateral esquerda, a gente tem peças de reposição em praticamente todas as posições. É óbvio, né? A gente não tem uma peça que repõe o Messi, até porque nenhum outro jogador do mundo reporia Messi, né? Seria uma reposição pro Messi. Mas a Messi dependência hoje, na minha opinião, é uma parada nítida, né? Então, Sim, como você falou... É muito complicado. Eu acho que assim, como você falou, a gente tem elenco, mas o que eu vejo hoje, além do fato de jogadores de 30 anos, que passam dos 30, né, vai chegando na final da temporada, evidentemente eles ficam cansados, e eu acho que a maior prova disso é que quando o Messi se lesionou no começo da temporada, o time até que reagiu bem, né? Agora já não começa a reagir tão bem assim com a ausência dele. E é incrível, mas a gente tem um problema no meio de campo. Porque no dia que o Rakitic não funciona, parece que nada mais funciona naquele meio. E com isso a gente não tem criatividade. Um meio de campo lento, devagar. E aí fica cada vez mais precisando do Messi, né? Essa é a sensação que eu tenho. A situação é extremamente complicada porque vai muito além de simplesmente depender só no ataque. A gente depende também na criação. Isso entra no que a Michelle falou da questão do meio. Se o Rakitic não está, digamos assim, inspirado, se não existe alguém inspirado no meio, não vai para frente e ainda fica exposto atrás. Porque o Barcelona sem a bola está exposto. Entra até um pouco na filosofia do Cruyff de se você não está com a bola, você é alvo.
que você precisa ter a bola para estar com o poder de atacar, com o controle do jogo. E eu sinto que o meio-campo ele tem uma dificuldade de manter a bola, que ele tem medo de segurar a bola, sei lá, acontece alguma coisa. Também gostaria aqui de colocar uma questão, na verdade, não quero nem aqui fazer nenhuma afirmação. Será que não existiria também algum fator psicológico dentre os jogadores? Porque se você for parar pra pensar, tipo, o time tá mal, tá jogando mal, tá horrível. Entra o Messi e parece que todo mundo volta a jogar bem, tipo, magicamente, todas as falhas somem, todo mundo acerta passe, todo mundo faz jogada bonita, acerta cruzamento, isso e aquilo. Vocês acham que tem alguma questão psicológica? É eu que tô vendo coisa? Será que realmente é algo que deveria ser trabalhado? Que foi trabalhado, que eu me recordo, na época do Luiz Henrique. O Luiz Henrique tinha um psicólogo esportivo na equipe e que eu acredito que fez muito bem pro time. Mas o que vocês acham? A questão psicológica, eu acho que ela pode ter interferência, né? Até porque se eu fosse o jogador de futebol e tivesse o Messi do meu lado, eu ia tocar a bola pra ele o tempo inteiro também. Acho que isso é uma coisa natural. Mas não é, às vezes, nem questão de tocar a bola pra ele. Mas, tipo, os caras... É uma questão de confiança, né? Sem o Messi estar em campo, né? Parece que aumenta a confiança, os caras simplesmente mudam, dá água pro vinho, sabe? Mas quem acompanha os treinamentos, obviamente o Barcelona sempre joga com um time titular e um time reserva. Ou enfim, um time de 11, um time de 10 e um time de 10 jogadores. Normalmente joga um time de 9 contra 9. E o Messi usa um colete diferente dos dois times. Ou seja, o Messi é jogador dos dois times. O time que tá atacando, sim, o Messi é daquele time. Se o time perde a bola e outro time ataca, o Messi é daquele time que tá atacando. É um esquema muito interessante. Então, assim, é um esquema de jogo voltado pro Messi. É para que todos os jogadores aprendam a jogar com ele e para ele. Talvez, não sou nenhum analista técnico aqui de futebol para estar afirmando isso, mas talvez isso possa interferir na hora, nos momentos em que o Messi não joga, tá? Também não sei dizer se eles treinam sempre assim, mas acredito que seja um ponto para a gente analisar. Os dois times que eu digo, tanto o time reserva e o time titular, são acostumados a jogar com o Messi. Porque o treinamento do Valverde é assim, Messi joga com colete diferente, ele atua pelos dois times, o time que tá atacando tem Messi no time. Então assim, chega no momento do jogo em que os jogadores treinam a semana inteira lá com o Messi no time, chega no dia do jogo o Messi não tá, e agora? Como é que funciona? Como é que vai? Quem é que vai armar o jogo? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Acho que pode ser um ponto a ser discutido. Mas daí é um erro da comissão técnica, né? Em fazer um treinamento assim. Mas é o que eu falei, eu não sei se eles treinam somente assim, né? Mas é um ponto a ser discutido. Esse esquema de treinamento, que eu, pelo menos, ele vem já de outras gestões, de outros treinadores. Não é nenhuma questão que o Valverde implementou. Eu já vi, por exemplo, se eu não me engano, foi uma matéria com o Dani Alves ou com o Adriano, né, eles falando como é que funcionava, que era o time que tava com a bola mudava o cara, tipo, ganhava esse cara, e geralmente era aleatório. Não sei se hoje mudaram, se o Valverde mudou esse esquema e deixa só o Messi como, digamos assim, o Coringa. Mas que eu lembrava, eles meio que escolhiam um jogador para ser o Coringa, e esse jogador, ele rodava. Mas se for isso, eu endosso a Michelle. É um erro. Deixar só o Messi ali transitando como se o jogo fosse pra ele. Não é isso. Esporte coletivo, galera. Lembra? Esporte coletivo. Você não joga para uma pessoa. A equipe toda deve jogar em prol de um objetivo e não em prol de um jogador para que ele cumpra o objetivo, gente. Pelo amor de Deus, eu me sinto na quinta série. É bem isso. Eu acho que esse esquema Coringa é interessante para dar entrosamento pro time inteiro. E aí isso a gente vê muito claramente que quando o Valverde... Aliás, né? Vamos ligar uma coisa a outra, já que a Nath falou. Quando o Valverde roda as peças, a gente vê que não existe mais o mesmo entrosamento. Isso pode ser um fator.
Se só o E Coringa é o Messi... eu agrego a discussão o fato do Messi ter se machucado e o time ter rendido legal sem ele. Porque o Messi não treinava. Então o time treinou bastante tempo sem o Messi. E o time jogou bem sem o Messi. Então, assim, acho que tem ligação, entendeu? Porque naquele tempo que o Messi ficou lesionado, o time jogou bem sem ele. A gente venceu um clássico de 5-1 sem o Messi. Isso não acontece por acaso, né? Vencer o Real Madrid por 5-1. E acredito que tenha ligação não querendo com o aqui tipo de desmerecer, treinamento. mas é que o Real Madrid também tava muito Não, claro, né? Mas diga assim, a gente venceu, né? Clássico é clássico, né? Aquele negócio, a gente, quantas vezes a gente enfrentou o Real Madrid numa situação negativa e vencemos, né? Acontece, né? Mas o time jogou bem, não só contra o Real Madrid, mas outras partidas o time jogou bem sem o Messi. Quando o Messi voltou pro time e aí entrou na rotina de treinamentos e aí em partidas em que ele não jogou, o time não foi bem. Assim como contra o Villarreal. Teve um começo avassalador, sofreu uma pressãozinha, aí o Malcom deu o passe pro Coutinho, depois o Malcom fez o gol, tava com pinta de goleada o jogo, e aí do nada o time morreu. Do nada o time morreu, parou de jogar, o meio campo perdido, a zaga, posicionamento errado, enfim, virou uma bagunça. Se acomoda muito fácil, um time que se acomoda muito fácil. Eu acho que é um time que descansa muito rápido, né? Porque é nítido, pra mim é nítido que os jogadores ultimamente têm descansado em determinados jogos. Já que não há aquela rotação do elenco inteiro, é nítido que tem jogadores que em determinadas partidas estão andando mais, estão se dosando um pouco mais. O Messi é o exemplo claro disso, né? Que é o jogador que a gente mais depende, assim como é o assunto que a gente está comentando. É um cara que caminha muitas vezes em campo, que quando se posiciona muito bem para poder caminhar, obviamente, né? Porque não adianta ficar caminhando lá e ficar perdido em campo também. Mas acho que o time acaba descansando muito cedo, ou descansando demais, ou, enfim, relaxando, sentando no 1-0, sentando no resultado. Isso é uma coisa que me incomoda bastante também. Porque a gente está acostumado muito com aquela ambição de que não pode... 1-0 não é suficiente, 2-0 não é suficiente. Tem que seguir, tem que jogar, tem que fazer mais, garantir, sabe? Eu acho que é até um costume que nós temos, em vez de ver um time se acomodando em cima do resultado. E isso vai até um pouco contra, digamos assim, o que a gente pensa, né? A filosofia, que é aquela coisa de que nenhuma vitória está segura. Ali contra o Villarreal é uma prova disso, né? A gente tinha uma vantagem de 2-0, levamos a virada e sofremos para empatar. Tivemos que colocar o Messi pra empatar. E só empatamos porque o Messi entrou. É porque o certo é manter a bola no ataque. E a gente tá mantendo a bola do meio pra trás. Então a gente vai levando sufoco o tempo todo. Sim, é complicado, né? Acelerando aqui, gente, a gente precisa falar um pouquinho ainda do jogo contra o Atlético. Vencemos, era uma partida que a gente... Eu não digo que a gente precisava vencer, acho que a necessidade de vitória estava pro lado do Atlético de Madrid. Acho que quem precisava realmente vencer essa partida era eles. Mas a gente não poderia perder, né? Tivemos ali pode-se dizer, sorte do Diego Costa ter sido expulso ainda no primeiro tempo. Eu achei bem estranha a expulsão, eu confesso, porque jogador xingar árbitro acho que acontece em toda a partida, mas enfim, sabe-se lá o que o Diego Costa falou. Também depende do que falou, né? Porque sabe-se lá o que o Diego Costa falou pra ele, sabe? né? O que a gente sabe? Eu olhei algumas coisas, né, menos falando da mãe do que ele falou da mãe e tal. Só que o árbitro ouve isso o tempo todo, então eu acho que não foi só isso. Na súmula tá só isso, pelo que disseram. O árbitro colocou na súmula. Porque se for só isso, é estranho ter expulso, né? Exatamente. Porque, cara, o Suárez seria expulso todo o jogo. Vai ver que o árbitro é muito sensível, gente. O Gil Manzano. Sim, o cara ouve de tudo nessa vida. Falou da mãe, La madre que te pariu, gente, não dá. Se o árbitro for expulsar todo mundo que fala da mãe dele, meu Deus do céu, né? Não tem gente no estádio. Não, acabou todo o jogo da WO pro time, né? Mas enfim, vamos tentar dar um panorama geral desse jogo aí. Qual é a impressão de vocês dessa partida aí? Foi aquela... Pode começar, Michele, que você teve um dia melhor. Não, eu achei assim... Até a expulsão do Diego Costa, eu entendi que o Barcelona podia ter dificuldade, né?
Porque afinal de contas a gente sabe que o Simeone é muito bom na defesa, ele arma bem o time atrás, ele sabe fechar a casinha e tudo mais. Quando saiu o Diego Costa, eu achei que com um a mais a gente pudesse melhorar. E assim, a gente realmente teve muitas chances para fazer gols, mais que o Atlético, sem dúvida. Mas esse foi um jogo que foi visível que o meio de campo do Barcelona tá morto. Acho que o melhor jogo pra gente entender isso foi o jogo contra o Atlético, que jogou o Rakitic, Busquets e Arthur, e não renderam, assim, os três juntos não renderam, e o Barcelona sofreu, assim, não sofreu mais porque os talentos individuais se sobressaíram, né, que foi o Messi e o Suárez, mas se a gente olhar assim, futebol mesmo, o futebol que o Barcelona apresentou foi bem abaixo do que eu esperava. Mas ganhamos, né? Eu tô aqui verificando, tentando encontrar a súmula, porque eu queria verificar o que o árbitro colocou, né? Mas adivinha, não estou encontrando nada para variar. A questão foi um jogo que, em tese, era para dar uma chance, o Atlético estava tipo, motivado com a chance de tornar o título possível. Só que, né, o Diego Costa falou impropérios que jamais saberemos e meio que, digamos assim, foi água abaixo, né? Teve que depender do Oblak para segurar o resultado, mas é aquela coisa, né? Quem não faz, leva. E o Suárez conseguiu abrir o placar. Infelizmente, esse jogo eu não pude ver ao vivo porque faltou luz em casa. É cada dia mais triste essa vida, né? Parece que querem me impedir de passar raiva. Sempre quando eu quero passar raiva com o meu time, eles fazem algum jeito, né? O destino impede. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que alguém que a gente pode destacar desse jogo foi o Malcolm, né? Que simplesmente entrou, deu assistência, fez tudo, abriu, digamos assim, as portas da esperança, ajudou demais a partida, foi extremamente ofensivo e inteligente nessa substituição que ele tá tendo que fazer do Dembélé, que tá lesionado ainda, né? E convenhamos. Eu gostei do jogo. É muito bom. Achei que o time jogou relativamente bem, principalmente... Acho até que depois da expulsão do Diego Costa, o time deu uma caída. Gostei do Coutinho, não fez nenhuma partida brilhante, perdeu um gol na frente do Oblak, também boa parte por mérito do Oblak, que foi um gigante, né, durante a partida inteira. Fez uma baita defesa ali no chute do Coutinho. Mas eu gostei do meio campo. Acho que o meio campo deu uma leve melhorada, assim, principalmente na parte da marcação. Acho que a gente foi relativamente bem. E no final, como eu comentei antes, a necessidade da vitória era do Atlético de Madrid. Ali eu acho que do meio do segundo tempo em diante o Barcelona já estava um pouco mais cozinhando o jogo do que querendo vencer. Mas, graças a Deus, Suárez acertou. Graças a Deus. Um chute lindo, né? Você quer dizer? Graças a Deus. Mas graças ao Dentuço também, que acertou um chute lindo de fora da área. E depois Messi, né? Pra variar, fez um golzinho. Pra subir ainda mais na artilharia da chuteira de ouro. E não quero zicar nem falar nada, mas acho que foi a vitória do título, né? Acho que ali, mais uma vez, assim como ano passado, na temporada passada também, que o Atlético foi pro Camp Nou podendo vencer e diminuir a diferença, acabamos vencendo quando tinha que vencer. É um pouco do que a gente estava conversando antes aqui da gravação. Não é um futebol que a gente quer ver, mas é um futebol que tá dando resultado, né? A gente venceu. Sim. A gente não perdeu nem pro Atlético nem pro Real Madrid. Vencemos o Real Madrid no Santiago Bernabéu 2 vezes, pela Copa do Rei e pela La Liga. Goleamos o Real Madrid no Camp Nou por 5-1, empatamos na Copa do Rei, empatamos no Wanda Metropolitano e vencemos no Camp Nou. Então, assim, os jogos grandes até agora, até neste momento da temporada, a gente tá indo bem. Estamos vencendo, né? Não dá para dizer exatamente que a gente tá indo bem, mas a gente tá vencendo. Que
é o que importa, né, digamos assim, de maneira geral. A gente quer ver um time melhor, a gente quer ver um time com futebol mais vistoso, é óbvio, mas estamos vencendo. Então, esse é o panorama da era Valverde, né? A gente não adianta a gente ficar aqui todo podcast ficar batendo nessa tecla de não, a gente quer um futebol bonito, porque enquanto o Valverde estiver no comando não vai ter. Vai ser assim. Não vai ter. Vai ser vencendo. Enfim, né? A gente tá vencendo, o Valverde, se tu olhar os números dele são muito bons. Mas a questão é o futebol, né? Que é uma parada que já tá até chato de tanto que a gente fala aqui sobre o futebol jogado do time com o Valverde no comando, mas enfim. É o panorama das próximas 2 temporadas, pelo menos. O resto desce mais 2. Eu acredito que é o tempo que o Valverde vai ficar no time, no mínimo. E agora é só fazendo conta, né? Porque, em tese, nós precisamos ganhar mais 4 jogos. A gente agora acabou a 31ª rodada, temos que ganhar a rodada 32, 33, 34 e 35. E não importando outros resultados. Só que se a gente for olhar ali o colega mais de baixo, segundo lugar, o Atlético não pode vencer pelo menos um dos próximos 3 jogos se a gente quiser gritar campeão na rodada 34, a rodada 34 dia 23. Mas a princípio nós temos garantido dia 27 título, né? Vencendo todos os jogos, né? Se a gente vencer todos os jogos, claro, né? A gente tá aqui empolgado porque pelo menos é o que o time vem apresentando, estamos ganhando. Mas seria excelente, né? Estamos... Vencer a Liga Exatamente. Já em abril, a gente teria o mês de maio inteirinho pra dar descanso pro elenco. Claro, se a gente ainda estiver na Champions, né? Tomara que sim. Mas se Deus quiser. Pensa uma semifinal de Champions com o time descansado, cara. Seria maravilhoso, assim. E o Alavés seria, tipo, vencer o Alavés na 34ª rodada vai ser, tipo, logo em cima de um jogo de Champions, isso. Então, seria perfeito. Seria, tipo, é aquela coisa, descansar, espairar a cabeça, tipo, um objetivo cumprido, sabe? Exatamente. Assim como acho que a gente vai pro jogo contra o Manchester, né? Uma sensação muito boa, né? De ter vencido o Atlético, de ter dominado o jogo, porque o futebol do time foi discutível, mas a gente dominou o Atlético de Madrid, a gente dominou no passe, a gente dominou na posse de bola, a gente dominou em finalizações, a gente dominou em tudo. Claro, o Atlético de Madrid tem por estilo, né, principalmente na era Simeone, ser um time mais reativo, né, ser um time que, principalmente contra equipes que prezam pela posse da bola, como é o Barcelona, eles sempre esperam o adversário e normalmente tocam menos a bola. Mas a gente dominou o Atlético de Madrid. Não lembro do Ter Stegen ter aparecido tanto, por exemplo, igual o Oblak que apareceu. Foi um jogo relativamente tranquilo pro Ter Stegen, não teve muito trabalho. A gente dominou o Atlético, então acho que a gente vai com uma sensação bacana pro confronto contra o Manchester United, e esse também já é o próximo tópico aí pra gente discutir. Quarta-feira tem Champions, num estádio em que a gente nunca venceu, Old Trafford. Já vencemos o Manchester United em 2 finais de Champions, é verdade, mas o Old Trafford a gente nunca venceu. E aí, o que vocês acham desse jogo? Só inserindo aqui a minha indignação que nós vencemos o Manchester United em 2 ocasiões e ainda com um gol de cabeça do Messi contra o Van der Sar. Que, tipo, Van der Sar 2 metros de altura, Messi 1,5 metro. Então, eu só queria deixar aqui a minha indignação, zagueiro, né? porque eu não faço ideia de como isso aconteceu. Messi. Eu acho ainda impressionante isso. Messi. O que acontece é Messi, né? Eu acho que elenco por elenco, o do Barcelona é muito melhor. Se a gente pegar peça por peça, o time do Barcelona é melhor. Na verdade, eu tô bem assim, confiante. Desde Roma, sempre fica aquela impressão de que tudo pode acontecer. Mas eu acho que o Barcelona tem tudo pra ganhar. E espero que todo mundo... É o famoso dá pra ganhar. Exatamente. Dá pra ganhar. Não é impossível, já fizemos antes. Eu espero que
todo mundo esteja bem descansadinho para esse jogo, que Rakitic e Arthur estejam bem despertos, que o time seja bom ofensivamente, né? E a zaga com Piqué e inglês já não me assusta tanto. Essa é a verdade. O ideal seria a gente conseguir, se não vencer, pelo menos conseguir fazer gol lá, né? Gol fora é ouro. Acho que é importante, né? É importante demais. E eles têm há controvérsias, né? E por ser idealizador de uma grande comunidade do Barcelona, pode ter gente que me critica por isso, mas pra mim o De Gea é o melhor goleiro do mundo hoje. Só que a defesa do Manchester United é uma mentira, né? A gente pode dizer assim. Bailly, que pra mim era um grande zagueiro, não vem fazendo uma temporada boa. O Jones nunca passou, nem pro torcedor do Manchester United, nunca passou no mínimo de confiança. Tem o Lindelof, que é talvez ali do elenco do Manchester United seja o melhor zagueiro. E as laterais também não são o forte deles, eles não contrataram muito para essa temporada, né? O Luke Shaw e o Young, lateral esquerdo e direito. Acho que a gente tem boas possibilidades de não digo vencer o jogo em Old Trafford, mas pelo menos sei que um empate ali, 1-1, 2-2 seria um resultado muito bom. E a tendência do Manchester United é fazer um jogo parecido com o do Atlético de Madrid, ser um pouco mais reativo, ficar um pouco mais atrás e esperar, assim como foi contra o PSG. Quem assistiu o Manchester United e PSG, principalmente o jogo da volta, por mais que eles tenham vencido por 3-1, né? Foi isso, né? Contra o PSG. Só que eles ficaram atrás praticamente o jogo inteiro, né? Fizeram um gol, aí o Buffon deu aquela falha, o Lukaku fez outro gol, o Bernat fez o gol do PSG e eles ficaram recuados o jogo inteiro, inclusive no final, até o Kimpembe meter a mão na bola lá e fazer o pênalti. Eu acho uma coisa aqui que eu acho engraçada é que por mais que o Manchester United tenha jogadores novos, digamos assim, jovens, eles têm uma média de idade de 27,5. Então, é um time meio, sabe? Deveria ter um pouco mais, aparentar mais experiência, mas parece que não tem muita, na prática, e fica naquela, né? E tu mencionou um nome que eu acho que é muito importante a gente manter o olho, que é o Lukaku, né? Porque enquanto lá atrás falham, ele não falha tanto, né? Ele não brinca muito em serviço. Eu tava lendo aqui no UFCBR, que é uma página do Manchester United do Brasil, e o time provável, segundo eles aqui, é De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Rashford e Martial. Ou seja, Lukaku no banco. Ele não entra. A princípio é o que o time, é o que o Solskjaer tem colocado como time titular na Premier League. O Lukaku normalmente que teve no Camp Nou, vale mencionar que ele estava no Camp Nou vendo o Barça e Atlético de Madrid, né? Tava de olho. Só espero que entre o Semedo. Desculpa, mas eu vou ficar com o coração na mão se a gente tiver problemas na defesa. Se aparecer uma página... Pode falar, né? Uma página escrita fãs de Semedo, já sabemos quem é a dona. Não, mas eu endosso, cara. Eu endosso porque se a gente parar pra olhar o gol do Messi ali contra o Atlético, o Semedo tinha acabado de entrar e foi ele que roubou a bola pro gol. Então, assim, acho que ele dá um pouco mais de consistência pra defesa. Além de atacar muito bem, é um jogador rápido, ele tem drible. Então, assim, eu também entraria com o Semedo na lateral direita. Mas conhecendo o Valverde, a gente nunca sabe o que esperar, né? Uma incógnita, né? Querendo ou não, a gente não tem lateral direito, além dele, de origem, a gente não possui mais. Tem o Agué, né? Que tá no Barça B, que vem jogando bem lá. Sim. Já teve minutos ali no time principal na Supercopa da Catalunha. Mas também não é panorama pra nada, não dá pra dizer nada, porque... A Supercopa da Catalunha, né, então, gente? assim, mas é um menino pro futuro, né? Jogou a Copa do Mundo. É um rapaz mas, de fato, a gente precisa de contratações para essas posições, tanto para lateral direita quanto para lateral esquerda, né? Acho que é o que vai acontecer, a tendência. O Agué, ele é muito jovem, né? Eu acho que ele realmente não sobe tão cedo, assim. Mas eu já li, não lembro aonde, acho que era no Sport, que... pelo menos 2 ou 3 jogadores do Barça B devem subir em definitivo na próxima temporada. Que bom. Ou talvez começar uma transição, né? Igual foi o Alenyá, né? O Alenyá teve minutos no time principal, mas ele ainda pertencia ao Barça B, né? Ele jogava
a segunda divisão no passado, na temporada passada, mas ele foi jogando. Porque, por exemplo, o Riqui Puig, ele não tem minutos no time principal. Ele tem minutos em amistosos, ali no começo da Copa do Rei ele teve alguns minutos, na Supercopa da Catalunha ele não tem, digamos minutos. assim, minutos de forma oficial, né? Mas tipo, numa La Liga ele não tem minutos, em Champions é difícil, normal, mas... Não, eu sou a favor da transição, devagar, sem pressa. Sim, total, mas assim... É que a gente não vê nenhuma iniciativa, né? Como o Rick, o Oriol Busquets, são jogadores que precisam começar a ter alguns minutos na La Liga, em jogos menores, sabe? Pra começarem a se ambientarem, né? Talvez temporada que vem seja feito isso, para na próxima eles definitivamente subirem pro time principal, né? Eu acho até que, se quisesse, já dava até pra subir agora. Se a gente consegue ganhar esses 3 jogos, se a gente garantir o título, seja dia 23 ou seja dia 27, já dava pra colocar... nem que seja só um tempo, sabe? Eu acho difícil. Querendo ou não, o Valverde tem compromissos importantes e vai ter que rodar a equipe. Vai. A Liga já eu tá acho no, que eu no acho bolso. que vai acontecer isso. Tá? Acho que daí, com a Liga ganha... eu acho que ano passado a gente só não começou a... O Valverde só também não começou a dosar o time depois do título porque tinha a questão da invencibilidade, né? Acho que eles queriam tentar ganhar a Liga invicto, né? Mas enfim, acho que essa temporada não tem porquê disso, ainda mais a cobrança da torcida em cima do título da Champions, né? A La Liga é uma coisa que a gente está acostumado, a gente ganha ano sim, outro ano também, mas a torcida em geral, de modo geral, quer a Champions, né? É o grande desejo da torcida, né? Mas gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês, sempre muito bom, sempre gratificante estar aqui batendo um papo com vocês. E a gente encerra aqui o 5º episódio do BlogRanaCast. Obrigado, Michele, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, Natália. Eu que agradeço, capaz. Se precisar, tamo aí. Tamo junto, gente. Obrigado, galera, por ter nos acompanhado neste 5º episódio. Fique ligado que o 6º vem logo, logo. E que a gente se classifique na Champions, né? Amém. Amém. Até o próximo episódio, galera. Abraço.